Graça e paz, povo de Deus. Eu tenho uma pergunta para te fazer e a pergunta é: você tem orado com sua família? Olha só, eu entendo a importância de orar por sua família, mas a pergunta é se você tem orado com sua família. Você tem tido a oportunidade, tem até se colocado à disposição para passar um tempo com sua família em oração, em exposição do Evangelho? Eu tenho certeza que você já ora pela sua família ou já sente muita vontade de orar pela sua família e que um dos seus maiores desejos, caso você conheça Jesus, é que a sua família também o conheça. Porque é impossível experimentar de tanta coisa boa, de tudo que o Senhor Jesus tem nos dado, viver o que temos vivido e todos os dias crescer em Cristo sem querer apresentá-lo para outras pessoas, inclusive as pessoas da nossa família. Então eu entendo isso e eu entendo que a teoria é muito boa, mas você tem vivido isso na prática? Você tem marcado reuniões com sua família, tido um tempo para orar, para falar um pouco de Jesus com sua família? Tem acontecido isso? Eu gostaria de ler uma palavra para você nessa manhã e está lá em Atos, capítulo 16 e versículo 25, tá? A minha versão é a NVI, mas você pode acompanhar na sua versão. Diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos algo sobrenatural acontecendo. Nós temos aqui um terremoto extremamente violento, em um nível que os alicerces da prisão foram abalados. Mas vamos voltar um pouquinho antes, lá no versículo 25, vai dizer assim: por volta da meia-noite, bem tarde, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Mas com um propósito, olha só, os outros presos também os ouviam. Talvez Paulo e Silas, principalmente Silas, estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Você está encarcerado. Eu não sei se você já teve algum tipo de experiência de ficar preso em um lugar, mas claustrofobia, diversas outras sensações de morte vêm nesse momento. Que você olha para um lado, você olha para um outro, você só vê prisão. Paulo e Silas estavam fazendo o que era natural, orando, entregando louvor ao nosso Deus. E possivelmente entregando bem alto, porque todos os presos o ouviam. Olha só, o que isso nos ensina? Mateus, é um problema louvar alto na minha casa enquanto meus filhos, meus familiares estão lá? Não, é evangelho, é pregação do evangelho também. É um problema orar com toda a minha família? Não, é uma recomendação. Inclusive, devemos buscar isso. Por quê? Porque nós queremos que a nossa família seja alcançada. Olha o que vai dizer: depois de Paulo e Silas estarem cantando, depois de Paulo e Silas estarem orando, o que acontece? Um grande terremoto. A prisão é abalada, mediante as portas se abrem, as correntes se soltam. Paulo e Silas poderiam fugir, poderiam falar: opa, vou pregar o evangelho para o mundo todo agora, deixa eu ir embora. Vou sair daqui, eu quero ir para a praça e começar a falar de Jesus, deixa eu ir embora. Mas eles dizem: não, se o Senhor não me deu uma ordem de comando, se o Senhor não disse vão, saiam, eu permanecerei. Então eles permanecem. O carcereiro vem, fica desesperado, porque a sentença de perder prisioneiros era a morte. Então ele pensa em um suicídio. Ele pega a espada, empunha a bainha. E naquele momento Paulo diz: não, não faz nada, nós estamos aqui. Paulo e Silas permaneceram.
permaneceram. E de permanecer, tiveram uma oportunidade. O carcereiro leva eles para fora e diz: como que eu posso aceitar esse Deus? Como que eu posso conhecer esse Deus que faz com que vocês continuem louvando, alegres? Sabe a paz que excede todo entendimento? Alegres, felizes, adorando a Ele em meio a uma prisão. Como posso entregar minha vida a esse Deus que faz com que vocês orem, mesmo em meio a encarceramento? Como eu posso? E depois ali, logo abaixo do versículo 33, nós vamos também saber que eles apanharam e tiveram diversas violências físicas. Como eu posso encontrar esse Deus que mesmo em meio a vocês terem sofrido fisicamente na carne, mesmo em meio a chicotadas, vocês só conseguem dizer: santo é o teu nome? Como eu posso encontrar esse Deus? Você tem vivido Jesus? Você tem vivido uma procura pela presença, de forma com que as pessoas que estão à sua volta conseguem olhar e dizer: eu quero encontrar esse Deus? Da irmã Maria, da irmão João, eu quero encontrar esse Deus. Olha como ele ama Jesus. Ele passa dificuldades como todos nós, mas que felicidade é essa que excede todo entendimento? Então, o carcereiro chega para Paulo, chega para Silas e diz: como eu posso ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os seus da sua casa. Irmãos, eu entendo como é difícil pregar o evangelho para as pessoas que são da nossa casa. Afinal de contas, elas vivem no nosso dia a dia e nós erramos. E elas veem os erros muitas vezes. Mas a sua entrega por Jesus tem sido maior do que suas falhas? Porque o que conta, na verdade, não são especificamente as falhas. Davi falhava. Se você for ler a história de Davi, o que você vai ver são falhas. Mas o que você vai ver ainda mais é entrega pelo Senhor. Quem nunca leu os Salmos? Senhor, tanto que eu tenho falhado. Senhor, meu coração está no chão, meu coração tem chorado, mas sei que o Senhor é o meu alívio. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Olha, nós falhamos, mas Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação. E glória a Deus que a salvação não é por nosso mérito, mas pelo que Cristo fez e por quem Cristo é. Então ele vai dizer: como eu devo ser salvo? E eles respondem: creia em Jesus, creia em Cristo, Senhor, e será salvo você e os da sua casa. Logo abaixo, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Paulo e Silas não fugiram, não foram pregar fora. O que eles precisavam era pregar dentro. E dentro da prisão tinham pessoas que precisavam ouvir. Os prisioneiros ouviram, o soldado ouviu e levou para sua casa. Quando a palavra chegou na casa, com aquele exemplo vivo, não um cristianismo mais teórico que você olha e diz: olha, Jesus manda eu amar uns aos outros, mas você não vive isso. Não, um cristianismo vivo, como eu realmente amo, como a mim mesmo, o meu próximo, como eu realmente amo a minha esposa, como Cristo amou a igreja. Quando eu consigo viver esse cristianismo real, esse cristianismo prático, aí sim, o Senhor consegue nos usar. O Espírito Santo faz todo o trabalho e nós vemos corações redimidos. Que esse soldado viu no versículo 33, ele vai dizer: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. John Wesley, um grande ministro do Evangelho, um dos maiores ministros que já passaram na terra, ele pregava o Evangelho e as pessoas, ao ouvir ele falando de Jesus, também sentiam aquela paixão por Jesus e diziam: eu quero entregar minha vida para Ele. Então elas aprendiam mais de Cristo e se redimiam e se entregavam. E uma vez um jornal foi perguntar ao Wesley qual o diferencial dele. O jornal levou muito o critério humano e perguntou literalmente isso: qual o seu diferencial? Por que sua igreja é cheia?
Por que tantas pessoas chegam aqui e querem conhecer mais a Jesus por causa do seu exemplo? E Wesley olhou para a jornalista e disse: eu me coloco em chamas. Eu só me coloco em chamas. E as pessoas vêm me ver queimar. Que nós possamos nos colocar em chamas. E as pessoas da nossa família, e os nossos vizinhos, e as pessoas ao nosso redor possam vir nos ver queimar. Queimar pela palavra, queimar com uma vida de oração intensa, entregar tudo ao Senhor. Porque esse tem que ser a nossa primazia, tem que ser a primeira coisa que pensamos ao acordar e a última antes de dormir. Que possamos viver isso de forma ainda mais intensa.